Ok, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um estudo do livro Ave Cristo. Estamos agora no capítulo 5, intitulado Reencontro. Vamos nos encontrar então na história em Lyon. Esse capítulo se passa em Lyon, que é onde o irmão Corvino, né, o antigo Quinto Varro, ele se dirige e constrói a sua vida ali. Estamos então no fim do ano de 233 depois de Cristo, cerca de 17 anos depois dos acontecimentos do início da história, né, onde Tassiano ainda era um bebê. E aí nós temos aqui o irmão Corvino, junto com outros cristãos que comandam, né, que lideram ali o cristianismo, a igreja de Lyon. Irmão Corvino é o mais novo, apesar da sua grande sabedoria, né, e liderança ali daquele povo, daquele grupo. E aí eles estão conversando sobre as dificuldades do cristianismo e surge uma ideia de talvez levar a igreja de Lyon para outras regiões mais distantes para fugirem, né, das perseguições que os cristãos estavam sofrendo. E isso é muito interessante porque na sua sabedoria, o irmão Corvino, ele vai falar para nós, né? Ele vai ensinar ali para o pessoal que ele faz a seguinte pergunta: como conseguiremos, porém, ajudar a humanidade simplesmente orando? Não podemos admitir salvação sem a intimidade daquele que salva com aquele que se encontra desviado ou perdido. Quer dizer, na visão de que eles poderiam sair ali da região, né, para fugir das perseguições, ele traz assim esse pensamento de que na verdade eles têm que ficar onde existe a necessidade do povo, né, onde aquele que salva, né, aquele que ajuda, ele não pode ficar distante daquele que é ajudado. Aí fica uma reflexão interessante para nós, né? Será que como nós estamos no nosso dia a dia na casa espírita, na nossa vida, será que nós estamos nos fechando dentro da casa espírita? Ou será que estamos abrindo as nossas possibilidades para atender aquele que necessita? Estamos indo em direção e de encontro àquele que realmente precisa de ajuda, né? Então, fiquemos atentos aí a essa colocação do irmão Corvino. E depois ele vem falar uma outra questão importante, que é sobre o trabalho para manter a igreja. Porque nós temos hoje, assim como eles tinham naquela época, dificuldades financeiras mesmo para manter, né, a igreja, para manter a casa espírita. E ele fala o seguinte: sim, temos o direito de esmolar. Esse, contudo, é também o direito do mendigo. Não nos cabe, segundo nos parece, olvidar a produção de benefícios para o mundo. Temos terra disponível, sob a responsabilidade de vários irmãos. O arado não mente, os grãos respondem com fidelidade ao nosso esforço. Podemos trabalhar. Não devemos recorrer ao concurso alheio senão em circunstâncias especiais. Não seria aconselhável manter a comunidade improdutiva. Cabeça vaga é furna de tentações. O que fica para nós é essa reflexão muito importante, principalmente dentro das casas espíritas, né? Se nós temos oportunidade de trabalhar para conseguir sustentar financeiramente a casa, devemos evitar ao máximo pedir, né? Recorrer aos recursos alheios, a não ser em circunstâncias especiais, como ele mesmo diz aqui. Nós temos a oportunidade de fazer campanhas, né, de fazer promoções sociais, de trabalhar mesmo. Então, que possamos refletir sobre isso, né? O quanto estamos acomodados ou não na manutenção das nossas casas espíritas. E depois, ao longo da história, nós vamos perceber a perseverança de Corvino. Por quê? Porque ele trabalha, e trabalha muito, né, durante esses 17 anos, para poder ter uma oportunidade de encontrar o seu filho. Então, o que, que ele faz? Ele tem muitos conhecimentos, né? Naquela época, a jardinagem, né, cuidar de um jardim das residências nobres, não era um trabalho comum, era um trabalho que demandava, né, um conhecimento, uma sabedoria um pouco além. E ele tinha essa sabedoria. Então, ele começou a chamar a atenção ao cuidar dos jardins das casas dos nobres ali da região. E uma dessas casas era a casa do Vetúrio. Então ele se manteve ali por 17 anos cuidando dos jardins dessa casa, na esperança de que talvez um dia o seu filho Tassiano viesse a essa casa e eles se encontrassem. E ele não estava errado. Por quê? Porque Tassiano chega. Então ele se manteve, né? Isso me chamou muita atenção, essa perseverança dele de estar ali trabalhando por essa esperança de um dia encontrar o seu filho, né? Quer dizer, 17 anos na vida do espírito, quando a gente tem essa visão do espírito, né? As coisas passam a ter outra proporção para nós. Então que possamos também fazer essa reflexão aí. Mas Tassiano chega, como nós vimos no capítulo passado, né? O seu pai adotivo, né, o Vetúrio,
ele pede para que o Tassiano vá para a região de Lyon ali tomar conta da residência, né, das posses ali da família. Quer dizer, a própria atração magnética dos espíritos, de alguma forma, né, Tassiano indo em direção ao seu pai verdadeiro, ao seu pai biológico, né, ao quinto varro, por essa atração magnética que o espírito tem. Então, não interessa os caminhos da nossa vida, né? Aquilo que tem que ser feito, Deus de alguma maneira vai providenciar através das próprias leis da natureza para que aconteça. Mas o Tassiano chega, mas ele chega muito doente, estava tendo uma grande epidemia ali na época, né? Eles chamam de uma febre, né? Uma praga que eles chamam. E aí a empregada de Vetúrio, né, esclareceu que o rapaz chegara com febre alta e vômitos frequentes, sofrendo inquietante angina que lhe impedia a deglutição. E aí ele chega delirando bastante, e aí o irmão Corvino, né, ele era bem conhecido também por cuidar das pessoas. Ele tinha essa característica magnética, né, e ele tratava as pessoas e as pessoas se curavam. Então ele foi convidado ali também para cuidar do Tassiano. E percebe que ele estava delirando muito, inclusive chamando pelo seu pai, que ele não sabia quem era, mas esses delírios dele voltaram ele na época de infância, quando o pai, na ideia dele, foi assassinado, e ele acreditava que o pai tinha sido assassinado por escravos cristãos. Isso é muito importante para a nossa história, porque ele vem criando esse ódio ao cristianismo por causa disso, por acreditar que o pai teria sido morto pelos cristãos. Bom, pudera ele imaginar que o pai estava ali agora cuidando dele, né? Enfim, então, né, ele tem esse cuidado por muitos dias com ele melhora, eles passam a se tornar grandes amigos, pela própria afinidade espiritual, mas também por afinidade de conhecimentos, né, de cultura, tirando o cristianismo, porque não se falava do cristianismo nos assuntos entre eles. Mas então o livro traz para nós, sentindo-se infinitamente atraído para aquele homem humilde que o visitava, perseverante, Tassiano apreciava entreter-se com ele por longas horas em explanações sobre ciência, arte, cultura, filosofia. Então, depois de um certo tempo, depois dessa amizade mais construída, o Varro teve uma ideia. Ele precisava, né, o objetivo espiritual dele, a gente sabe, era trabalhar os sentimentos, né, do Tassiano. Então, ele queria trazer o cristianismo para a vida do filho dele. Mas como fazer isso? Então, ele teve a ideia, né, de trazer as crianças que ele cuidava para uma visita de amor através né, do contato com as crianças, né, do carinho, do exemplo que as crianças iriam dar, quem sabe não tocaria o seu coração. Então eles combinam isso e as crianças vêm certo dia, né? O Tassiano abraça essas crianças, está muito feliz, propõe ali um grande banquete, né, uma espécie de um piquenique ali para todas essas crianças, e eles têm uma tarde muito, muito agradável. E aí, para finalizar o momento, o irmão Corvino convida o menorzinho dessas crianças para fazer a oração final. E aí o pequeno, na sua ingenuidade toda, né, ele fala, de cabeça erguida ao céu, como um soldadinho triunfante, começou a falar comovidamente: Jesus, nosso divino mestre, ajuda-nos. Então, nesse momento, ele coloca ali o cristianismo em voga, fazendo o Tassiano perceber que todos são cristãos, que aquele é um grupo cristão. E aí, em questões de segundo, ele muda toda a sua vibração, a sua sintonia, a sua alegria passa a ser ódio, e aí ele passa a gritar, né, diversos impropérios ali para aquelas pessoas, para aquelas crianças, mandando eles embora dali, que eles iriam pagar, e aí pede para os seus escravos soltarem um cachorro, para que eles possam, o cachorro, né, amedrontar todo mundo ali. Mas esse cachorro, então, ele sai e aí ele machuca, né, ele abocanha essa criança, esse menorzinho, e acaba por matá-lo. Então, o irmão Corvino, né, pega essa criança nos braços e ele acaba desencarnando ali nos seus braços. Com muita fé, Corvino fala para ele, né, lembra de Jesus. E aí ele fala de Jesus e desencarna o pequenino. Isso gera grandes consequências para aquela região, porque os cristãos passam a ter ainda mais medo, né, do que iria acontecer a partir dali, e os que eram perseguidores dos cristãos, no caso Tassiano e toda as famílias, né, é, as famílias líderes ali daquela região, eles passam a tomar mais cuidado e a perseguir ainda de forma mais cruel os cristãos. E Tassiano tem uma ideia, né? Ele vai fazer um evento, vai fazer uma grande festa para poder fazer com que os seus escravos louvem os deuses de pedra, né? Os deuses de Roma antiga.
E aí aqueles que não aceitarem seriam expulsos, seriam demitidos, mandados embora ou presos, enfim. Então ele faz essa festa, convida todos e tal, aquelas famílias e os escravos. E aí, ó, ele fala, né? Pretendo reunir todos os servos a fim de prestarem juramento aos deuses que veneramos. Afastarei quem fugir ao justo compromisso. E aí isso acontece. Mesmo aqueles que eram cristãos com medo, né? Às vezes se escondiam e aí louvavam os deuses romanos. Mas no fim, o último deles era um escravo chamado Rufo. Rufo ficou por último. E ele dá uma grande lição porque ao ser convocado, né, para louvar os deuses romanos, ele fala: juro respeitar os imperadores que nos governam, mas sou cristão e renego os deuses de pedra, incapazes de corrigir a crueldade e o orgulho que nos oprimem no mundo. Então ele se né, manifesta como cristão, e ali ele como se fosse obrigado a renegar o cristianismo. Ele fala: não vou renegar, eu sou cristão, não renego a minha fé. E aí ele é tentado forçar a fazer isso e ele não aceita. Então ele é chicoteado ali e mandado para prisão. Então ele traz um exemplo muito importante, quem está conseguindo ler história vai perceber, é muito mais profundo da forma como eu estou contando aqui, por causa do nosso tempo, mas ele dá esse exemplo muito forte. E nós vamos ver, amigos próximos de Chico dizem que Chico confirma, e também nós temos lá no livro Tormentos da Obsessão, psicografia do Divaldo, né, Manuel Filomeno de Miranda, que também traz que esse Rufo, esse escravo Rufo, é uma das reencarnações anteriores de Eurípides Barçanufo. Olha que legal. Então, já há quase 2.000 anos atrás, Eurípides já era esse homem, né, que trazia a fé como bandeira e não se deixava manipular. Enfim, muito bonito. Mas por que que eu contei toda essa história hoje? Porque é importante a gente conhecer a história mais a fundo para chegar na nossa última reflexão, que talvez seja a mais importante desse capítulo. Porque quando tudo isso acaba, aí nós vamos ver Emmanuel nos contando. Sozinho agora no amplo terraço, de onde podia descortinar o horizonte, lavado e límpido, o jovem, Tassiano, instintivamente recordou o irmão Corvino. Recordou a morte de Silvano, que era aquela criancinha, que acabou morrendo pelas suas próprias ações, né, de soltar o cachorro, enfim. E a reação de Rufo, né, a fé de Rufo ao cristianismo. E sem perceber, começou a lutar com a influência do Cristo, não mais em derredor das próprias ideias, mas dentro mesmo do coração. O que ensina para nós, pessoal? A importância e o poder do exemplo. Através do exemplo de fé do Rufo, através do exemplo de perseverança do Corvino e através da simplicidade, mas ao mesmo tempo da devoção e do amor das crianças a Nosso Senhor Jesus Cristo, começou a, de alguma maneira, trabalhar os sentimentos do Tassiano. Não mais no campo da ideia, porque sempre o cristianismo teve na cabeça dele, ele sempre achou estranho. Esse povo que dá sua vida por esse Jesus, por esse Cristo, eu não entendo isso. Então, a nível de ideia, mexia com ele, mas ele não entendia racionalmente. Mas agora, um pouco mais próximo, ele conseguiu, começou a tocar o seu coração, tocar o seu sentimento, através dos exemplos que foram dados para ele. Então fica essa grande mensagem para nós. Nós desejamos um bom estudo para todos, né? E nos encontramos no próximo capítulo. Um grande abraço.